Boa noite, pessoal. Bem-vindos a esta live que seria de terça e, no entanto, está acontecendo numa quarta. A gente vai trabalhar como vemos fazendo às terças-feiras, os arquétipos da masculinidade. A proposta para hoje, como a gente vem fazendo sempre nessas lives do ser homem, arquétipos da masculinidade, a proposta é a gente numa trajetória mais rápida, não é uma live tão longa quanto a gente vem fazendo nas lives literárias, é a gente oferecer para vocês algumas possibilidades. Vamos entrando todo mundo, eu vou esperar chegar um pouquinho mais de pessoas. Boa noite, João, boa noite, Cadu, meu amigo. Boa noite, Ticiane. E aí, Lene, que bom te ver por aqui. Olá, Paulo. Tem um monte de gente aí que eu não conheço. Lucas, meu caro Lucas. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez. Larissa, boa noite. Me avisem aí, por favor, se estão me escutando bem, se estão me vendo bem, se tem alguma dificuldade. E a gente dá início. Muito bom. E Cadu, tô só esperando se todo mundo me diz aí, se alguém me diz se tá tudo bem, se tá tudo mal, se conseguem café literário em BH só pros manos, hein? Pode vir. Café não falta. Ei, Dani. Muito bom. Obrigado, Elaine. Vamos começar então. Obrigadíssimo, Juliana. Vamos lá. Proposta das lives de terça-feira, essas lives do projeto Ser Homem, Arquétipos da Masculinidade, é oferecer, dizer, evidentemente que o próprio título das lives já indica muita coisa, é dirigida especialmente aos homens, evidentemente. A Virna está perguntando aí se elas estão disponíveis em algum lugar, essas lives. Todas as que eu já fiz até agora, Virna, estão disponíveis no Spotify, tá? Algumas estão no meu IGTV, não são todas. Desde que o Instagram mudou aí o padrão, antes ele liberava só o período, um certo período de tempo nos próprios stories, mas o Instagram mudou esse padrão e agora a live ela sobe direto para o IGTV. Então deve ter umas 2 ou 3 lá no IGTV e as restantes todas estão no Spotify, no meu canal, um canal que você procura lá como Ser Homem e você vai encontrar todas as lives que já foram feitas. A proposta dessas lives, então, né, voltando ao que eu estava dizendo, é oferecer em especial para os homens, mas certamente isso vai ter uma grande função para as mulheres que aí estão, ajudar os seus homens também a se tornarem um pouco mais homens, a gente justamente ter a possibilidade, a oportunidade de, olhando para alguns personagens, seja da literatura, sejam personagens bíblicos, sejam personagens da mitologia greco-romana, entender um pouco melhor o que caracteriza o ser homem. E é importante a gente entender também, né, o significado da palavra arquétipo, né? Quer dizer, a palavra arquétipo ela indica uma possibilidade, sobretudo, né? Quer dizer, é um tipo antigo, tá? Arquétipo vem disso, né? Quer dizer, é uma certa tipologia que tem, né, quer dizer, uma raiz muito profunda. Então, a proposta é a gente olhar para esse tipo e identificar nesse tipo algo de características que a gente precisa assumir ou características que talvez em a gente tendo assumido de forma desordenada precisam, né, de uma certa ordenação. Porque o arquétipo, como qualquer outro símbolo, ele é carregado ele tem sempre, né, um lado, um verso e um reverso, né? Quer dizer, tem um lado positivo e um lado negativo. Então, eu quero lançar luz sobre o arquétipo de maneira geral, e identificando, evidentemente, o que há de positivo e de negativo, e com isso, justamente, de uma certa maneira, auxiliar, né, os homens a virem a se tornar um pouco mais homens. São lives mais curtas, tá? Para aqueles que estão chegando pela primeira vez, são lives aí que a minha proposta é que não passe de 30 minutos. Às vezes eu estendo um pouquinho mais, 30, 40 minutos, mas elas são lives mais curtas mesmo, elas são pensadas para ser bem direta, sem muita conversa fiada aqui. E eu tenho uma estrutura, né, que eu faço sempre, eu repito. Então,
Em cada uma das lives eu falo um pouco sobre a etimologia do nome deste personagem, em seguida eu conto a história do personagem, logo depois eu vou traçar algumas características arquetípicas dele, falo de problemas e de soluções. Tá? Então a ideia é um pouco esta aqui, né? É uma live dividida aí em quatro ou cinco pontos a depender do personagem. Tá bom? Então vamos lá, hoje nós vamos falar de Hermes, como eu deixei fixado aí para vocês. Hermes é um deus grego, daqui a pouco eu vou contar a história dele para vocês. Vamos começar tentando entender, né, a questão etimológica, né, do nome de Hermes. Hermes em grego, né, se diz Hermès, e tem uma origem muito incerta. Na verdade, se discute muito, né, de qual é a origem do nome e, portanto, qual é o possível significado. E há pessoas que, na verdade, vinculam o nome Hermès a Hermaion ou Hermas, que, na verdade, tem um erro nessa filiação do nome Hermès a Hermaion e a Hermas, porque, na verdade, os nomes Hermaion e Hermas que descendem de Hermes. Hermaion ou Hermas são, não diria que são construções, né, mas são sinais que na Grécia Antiga se deixavam na estrada e que eram, na verdade, montes de pedra, né? Caminhantes, viajantes, né, que passavam por um determinado, né, seguindo um determinado caminho, a fim de delimitar espaços, demarcar espaços e sinalizar alguns passos, né, alguns caminhos, deixavam, né, pedras em determinados lugares, e cada viajante que passava deixava uma pedra ali, de forma que se formavam montes de pedras. Mais tarde, esse hábito, e isto se deve justamente ao deus Hermes, que é um deus que é caracterizado, que é um deus que, entre as muitas características que se atribui a ele, é o deus, na verdade, dos viajantes, o deus dos caminhos, o protetor dos caminhos, o guardião dos caminhos. E por isso os viajantes faziam isto. Mais tarde, quando o culto de Hermes se tornou popular entre os gregos, era comum que nas casas, na entrada das casas, se construíssem também, né, as hermás, né, as hermaions. Né? Hermaion, na verdade, é o plural de hermás. Então, temos aí dificuldade de identificar porque, né, a gente sabe que, no fim das contas, palavras como hermás, hermaion ou hermeneus são palavras que descendem de Hermes, né, e não o contrário. Hermeneus, que em grego significa intérprete, né? E a gente depois tem também, né, uma palavra que ficou bastante conhecida de muitos aí, sobretudo na filosofia, né, que é a palavra hermético, né? Ou, né, não só na filosofia, né, as donas de casa também usam aí potes hermeticamente fechados, né, para guardar alimentos e coisas do gênero, né? O hermético é aquilo que é bem fechado, é bem escondido, né, que é bem protegido. Vocês vão logo, quando eu começar a falar do Deus, vocês vão entender por que, né, essa caracterização aí, né, tanto do intérprete, hermeneus, como também, né, do hermético, do fechado, do bem fechado. Passemos agora a contar a história do Hermes. É claro que aqui eu nunca consigo exaurir todo o conjunto de dados que se tem a respeito do personagem, mas eu quero trazer aí alguns elementos importantes. A primeira coisa que eu acho que é significativa da gente entender de Hermes é que ele é um deus muito antigo, tá? Quer dizer, na mitologia grega talvez, né, o personagem mais antigo, né, a que se faz referência, né, há mais tempo. E isso ajuda a gente a entender que talvez, né, Hermes, ele na verdade venha, né, de outras tradições que não a tradição grega propriamente dita. Tá? E é muito interessante que, por causa disso, né, a gente tem um dado interessante. Né? Como a gente não tem muito a origem, né, a cultura grega acabou assumindo Hermes como sendo filho de Zeus e de Maia, a Pleiade Maia, a gente mais ou menos poderia, né, conceber que Hermes tem uma origem também na mitologia grega, mas na verdade ele é bem anterior à mitologia grega. De maneira que durante todo o período que perdurou, né, no classicismo, né, na mentalidade do homem clássico, né, no homem antigo, desculpa, a figura de Hermes,
você, na verdade, vê quase sempre este Deus representado como um jovem, adolescente, imberbe, né? E que normalmente ele inclusive aparece com o nome de Hermes ingênuo, né? Então você vê sempre ele com um rosto assim meio de um adolescente. Inclusive a imagem que eu usei para divulgar essa live de hoje, né, é um jovem, né, é um jovenzinho de talvez um pouco mais de 16, 17 anos de idade, que é um pouco a imagem que se tem de Hermes e que perdurou. E perdurou até o século XVIII, né? O culto a Hermes é um culto que perdurou até o século XVIII. Né? Ainda hoje, né, se vê na iconografia da cultura popular, né, a figura de Hermes vinculada a muitos, alguns serviços, né, por exemplo, aos serviços de correios, né, mensageiros e coisas do gênero. A gente vai ter sempre essa figura aí, né, presente de uma certa maneira. E isso aqui é significativo por quê? Porque a ausência de uma origem bem definida da figura de Hermes fez com que Hermes fosse um personagem que a gente não consegue ter uma biografia do Hermes. O Hermes ele aparece desde sempre como um jovenzinho, né? E no século XVIII, quando, né, esse culto da figura de Hermes, né, desaparece por completo, você permanece, né, tendo uma imagem, uma ideia de Hermes como aquela imagem que foi deixada pela tradição mitológica. Né? Então é um Deus que não tem biografia, que não tem história. Né? É um Deus que parece que não cresceu, né? Que não, diferentemente dos outros deuses, ele não envelheceu, ele não amadureceu, ele permaneceu sempre jovenzinho. Essa é uma característica que nos interessa muito aqui, vocês vão logo entender por quê. Mas passemos então agora a como ele começa a ser cultuado na Grécia Antiga, e aí nós vamos ter aí alguns elementos interessantes. Primeiro que, como eu disse para vocês, na mitologia grega, ele é apresentado como filho de Zeus e da Pleiade Maia. Maia é a sétima filha, né, de Atlas e de Pleione, é a filha mais nova e certamente é conhecida, né, é conhecida na mitologia grega como a mais bela de todas as Pleiades. Tá? E Maia é a deusa, né, da fecundidade, a deusa da fertilidade, da primavera, a deusa da projeção da energia vital, né, uma energia viva. Né? E é interessante isso porque a gente poderia dizer que Hermes, né, ele é filho da cabeça, né, filho de Zeus. O Zeus né, eu fiz uma live sobre Zeus. Zeus é o deus que representa a cabeça, a inteligência, a racionalidade, e é filho também, né, dessa criatividade, da imaginação viva, fecunda, né, de uma capacidade de imaginação muito fecunda. Quer dizer, essa dupla origem de Hermes ajuda muito a gente a entender quem é o Hermes. Vocês logo vão entender também, estou só adiantando coisas para vocês. O nome Maia, né, é um nome, falo aqui rapidamente só para vocês, né, saberem, que é dado à mãe de Hermes. É um nome, é uma palavra que em grego significa mãezinha, tá? E normalmente era usado para mulheres idosas, para avós, né? Ou para parteiras. Né? Daí, inclusive, a palavra maiêutica, né? Vem justamente disso, né? Que é como se aquela que era, né, a parteira, né, que fazia a maiêutica, digamos assim, né, é justamente uma mãezinha, né, uma espécie de mãe. Tá? Bom, Hermes nasceu num dia 4, tá? Num determinado mês, não tem aqui a definição, ele nasceu no dia 4, numa caverna do Monte Silene, que fica na Arcádia. E o seu primeiro dia, né, logo que ele nasceu, o primeiro dia, logo depois do seu nascimento, esse primeiro dia de vida de Hermes é um dia que traz à tona, né, já ajuda a gente a perceber um montão de coisas do Hermes, porque ele ainda é bebezinho, envolto em faixas, ele havia sido colocado, né, num buraco de um tronco de uma árvore, ali foi deixado pela sua mãe, né, e ele então se desfaz das faixas, né, que o envolviam, sai, né, do tronco da árvore, um bebê, vai até a Tessália, onde Apolo, né, estava cuidando de um rebanho.
ele rouba, né, uma parte bastante considerável do rebanho, né, que Apolo cuidava, traz esse rebanho até a sua caverna no Monte Silene. Lá nessa caverna ele mata 2 novilhas, divide essas 2 novilhas em 12 partes que seriam então sacrificadas, né? Elas foram sacrificadas para os deuses, e essas 12 partes seriam, portanto, né, aquelas destinadas a cada um dos deuses. No entanto, é interessante que naquele momento havia apenas 11 deuses, né? E isso aqui é muito significativo, né? Porque, na verdade, essa coisa um pouco precoce, né? Prodígio, o menino prodígio, Hermes, ele já estava com isso querendo dizer que ele era o 12º deus, né? Quer dizer, do Olimpo. Então, já tem aqui, nós estamos falando de um bebê, né? Lembre-se disso, nós estamos falando de um bebê. Esse mesmo bebê, depois que ele fez o sacrifício das novilhas, ele viu passando pela porta da caverna uma tartaruga, ficou impressionado com aquele animal, matou esse animal, arrancou-lhe, né, as vísceras e fez com o seu casco e com as tripas das novilhas que haviam sido sacrificadas, ele fez a primeira lira, né? Ele foi o inventor da lira, portanto, né, o Hermes. E tudo isso aconteceu, ele deixou essa lira, então ele voltou para o seu tronco de árvore lá quando Apolo chega, né? Ele havia conseguido, Apolo, lembrem que ele tinha alguma coisa de divinatório, né? Ele descobre onde estavam as novilhas que haviam sido roubadas por Hermes, vai até a caverna, chega na caverna e encontra, né, esse bebê envolto em faixas no tronco de uma árvore, num buraco do tronco de uma árvore, né, e acusa então para Maia, né, acusa o Hermes de haver roubado as suas novilhas. A Maia fala assim, mas como é possível isso? E o próprio, né, Hermes, na mitologia, né, se volta para Apolo e diz, mas como é que eu posso fazer uma coisa como essa? Né? Olha eu como eu sou cheirosinho. O texto fala exatamente assim, né? Olha como eu sou cheirosinho, olha como eu estou nas minhas fraldas, como é que eu poderia ter feito uma coisa como essa? Né? E aí, né, Apolo vê a lira que Hermes havia criado no berço, né, no lugar onde ele estava dormindo, e propõe então um negócio com Hermes, né? Em troca da lira, que é primeiro, né, o Apolo era um grande tocador de lira, em troca da lira ele daria a Hermes a capacidade justa, o conhecimento das coisas, né? Apolo então se revoltado com o fato de que Hermes não assume o roubo, vai até Zeus, né, fala com Zeus e conta para Zeus o que o Hermes havia dito, né? E os dois caem na gargalhada, porque vem ali naquela astúcia, né, do Hermes uma coisa engraçada, né, uma situação cômica. Então Zeus vai até Hermes e pede para Hermes contar a verdade. Hermes então conta a verdade e Zeus pede para Hermes prometer nunca mais falar uma mentira, né? E Hermes diz, tudo bem, eu nunca mais falo uma mentira, desde que eu possa nunca ter que dizer a verdade por inteiro, que eu possa sempre dizer a verdade de uma maneira escondida. Daí vem a ideia de hermetismo. A verdade que Hermes comunica é uma verdade que é sempre escondida, sempre, ela exige um trabalho para uma boa compreensão. Então, já estou trazendo aí dados interessantes de compreensão do arquétipo. Bom, como eu disse para vocês, o Hermes é uma divindade com muitos atributos, né? Ele é o inventor dos números, o inventor da lira, o inventor da flauta de Pan, que depois, mais tarde, foi trocada também, né, num comércio com Apolo, foi trocada pelo caduceu de Apolo, né? Apolo tinha um caduceu, que é um cetro com 2 serpentes enroladas, tanto que, né, os símbolos que representam normalmente Hermes são o caduceu, um chapéu que era chamado pétaso e as sandálias douradas, né, que tinham asas. Esses são os 3 símbolos que normalmente, né, estão acompanhando, né, caracterizando o personagem Hermes, como vocês também viram aí na imagem que eu usei para a divulgação dessa live. Então, é uma divindade que tem muitos atributos, muitos atributos. E esses atributos em geral, né, poderiam ser fartamente aí, anunciados, né, essas invenções todas que ele fez,
mas aquilo que ele ficou mais conhecido, na verdade, aquilo pelo que ele ficou mais conhecido, na verdade, é por sua astúcia, né? Pelo seu ardil, pela maneira como ele era um pouco trapaceiro. Mas vejam, não era um ardil, uma astúcia e uma trapaça malevolentes. Eram, na verdade, né, era, na verdade, uma certa astúcia engraçada, né? Tanto que Zeus e Apolo caem na gargalhada quando vêm, né, as explicações que Hermes havia dado. Então ele é um deus leve, né? É um deus de uma astúcia leve, de uma astúcia sem aquela maldade que normalmente a gente veria aí e caracterizaria o astuto normalmente. Tá? Na Ilíada, Homero apresenta Hermes como sendo, entre esses vários atributos de Hermes, né, além da astúcia, né, do ardil, da trapaça, o Homero apresenta Hermes também como sendo uma espécie de amigo dos homens. Né? Ele é sempre favorável aos homens. Já na Odisseia, né, o mesmo Homero apresenta Hermes como sendo o mensageiro de Zeus. Tá? Então ele é aquele que traz, né, traz os anúncios de Zeus para os homens, leva, né, para os outros deuses as mensagens que Zeus gostaria de comunicar. Quer dizer, ele é um deus mensageiro. Daí, né, a vinculação da figura de Hermes aos correios, né, em alguns lugares do mundo. Ele também é conhecido como protetor dos viajantes, como eu disse para vocês logo no início, né? E ele né, isso se deve a alguns fatores. Primeiro, porque Hermes ele era dotado de uma grande velocidade. Ele ia de um lugar ao outro, né, com uma velocidade muito grande. Para quem já teve aí a oportunidade, quem conhece, né, por exemplo, o personagem Flash, né, ele usa, né, nos originais lá, ele usa um chapéu como o chapéu de Hermes, né? O Pétaso, né? Que é um chapéu diferente, né? de metal, que tem a mesma característica, essa coisa da velocidade, de uma velocidade que o faz quase que invisível. Né? Essa é uma marca significativa que faz com que ele, né, transite de um ponto ao outro, viaje de um ponto ao outro com muita velocidade, com muita facilidade. Também, né, ele tinha, por conta das suas sandálias douradas, né, ele nunca se perdia, ele podia viajar de dia ou de noite, que ele nunca se perdia. Né? Viajava seja nas luzes, seja nas trevas, ele sabia sempre o caminho, ele sempre podia, né, ele nunca se perdia. De novo, né, mais uma razão para indicar o Hermes como sendo o protetor dos viajantes, o deus das estradas, o guardião dos caminhos. Tá? Outra característica que é significativa, né, é justamente que, por conta dessa capacidade que o Hermes tinha de transitar de um ponto ao outro, e por ser ele o mensageiro de Zeus, ele é o único deus do Olimpo que tem livre acesso a todos os mundos. Ele pode transitar no Olimpo, ele pode transitar entre os homens, como ele pode transitar no submundo. Ele pode transitar no reino de Zeus, no reino de Poseidon ou no reino de Hades. Ele tem livre acesso. Daí, inclusive, um nome que se dá a Hermes, né, o nome de Psicopompo, né? Ou seja, aquele que guia as almas, porque de fato o Hermes acaba assumindo esta posição. Ele é aquele que é responsável por, quando os homens morrem, guiar as almas até a porta do Hades, né? Da onde, inclusive, né, o barqueiro, né, vai levar cada alma, né, para o seu devido lugar no reino do submundo, né, o reino das almas. Né. Essa característica, né, esse conjunto de características é referida por Mircea Eliade, né, um grande historiador, um grande filósofo, historiador das religiões romeno, é referida nos seguintes termos, e é interessante a gente prestar atenção nisso. Ele diz, né, sua astúcia e inteligência prática, a sua inventividade, ele era filho de Maia, o seu poder de tornar-se invisível, de viajar por toda parte, num piscar de olhos, já anunciam os prestígios da sabedoria, principalmente o domínio das ciências ocultas,
Domínio este que, no caso de Hermes, é um domínio que ele começa a ter, não só quando ele troca a lira, né, pelos conhecimentos de Apolo, como também quando ele troca, né, o Syrinx, né, ou a flauta de Pan, pelo caduceu de Apolo. O caduceu de Apolo era aquele que, no fim, dava a Apolo o poder divinatório, poder este que Hermes passa a ter também, né? Daí, inclusive, a ideia de hermetismo a que eu me referia e tudo mais que a gente já teve a oportunidade de falar. A sua tarefa mais importante, aqui eu vou ler para vocês porque é um trecho do texto de um texto importante que fala sobre os mitos, diz o seguinte: sua tarefa mais importante era ser o intérprete da vontade dos deuses. É por isso conhecido como o Logios, né? Ou seja, o sábio, o detentor de todos os conhecimentos. Ele era de fato hábil nas ciências e usava-as como companheiro dos homens para guiá-los na luz e nas trevas. Daí ser chamado também de Hermes Trismegistos, ou seja, o Hermes 3 vezes máximo, sendo vinculado por isso ao hermetismo e à alquimia. Conta-se que depois de ter criado... isso aqui eu já contei para vocês, então não vou reler não, isso eu já disse para vocês. Isso aqui é só um dado importante. E aí, para terminar a apresentação do Hermes, tem um episódio muito interessante na tradição judaico-cristã, especialmente na tradição cristã, que traz à tona um dado de compreensão de quem é Hermes. Conta-se que, numa certa ocasião, Paulo, né, o apóstolo Paulo, acompanhado de Barnabé, estiveram em Listra, na Grécia, e foram anunciar, né, o evangelho em Listra. E então, naquela ocasião, os gregos chamaram, né, Paulo de Hermes. Né? Diziam que Paulo era, né, uma encarnação de Hermes. Por que isto, né, aconteceu? Né? O que fez com que os gregos identificassem em Paulo, né, no apóstolo Paulo, a figura, né, do Hermes? E diz Mircea Eliade que isso se deve a uma questão muito importante. Na verdade, não é nem desculpa, eu me referi ao Mircea Eliade, mas na verdade Karl Rahner. Ele faz uma relação muito interessante com relação à figura de Hermes, dizendo o seguinte: olha, Hermes, normalmente ele é identificado com o saber divino que vem ao nosso encontro. Vem ao nosso encontro de que forma? Né? Segundo o Rahner, vem ao nosso encontro anotem, ou seja, vem ao nosso encontro a partir do alto, e vem ao nosso encontro theoten, ou seja, a partir de Deus, de Deus. Ou seja, Hermes ele é o logos profóricos. O que significa logos profóricos? É a palavra tornada audível, ou seja, a palavra de Zeus tornada audível para os homens. É isto aqui, esta característica de um Hermes, que é o Logos Profóricon, o portador do Logos Profóricos, que faz com que os gregos em Listra chamem Paulo de Hermes. Paulo aparece ali como aquele que traz a palavra de Deus de forma audível. Tanto é verdade que, né, isso a gente pode fazer essa transposição sem muita dificuldade, que quando a gente concebe adequadamente, quando a gente pega o texto, né, sagrado adequadamente, o que a gente vai perceber? Que logo depois os gregos percebem que Paulo não é Hermes. Né? Paulo, na verdade, ele é apenas a voz do verdadeiro Logos, porque diz o texto bíblico que muitas pessoas se converteram, né, com a palavra de Paulo. Essa ideia de que muitos se converteram, né, mostra como, na verdade, eles reconhecem que Paulo ele é só a voz do verdadeiro Logos. Ele é, portanto, a voz do Verbo encarnado. Enfim, encerro aqui a apresentação desse personagem, ainda que eu tenha ido lá da Grécia Antiga até o período, né, das primeiras comunidades cristãs, né, nos primeiros séculos da era cristã, só para vocês terem a ideia de como a figura de Hermes, né, ela perpassa os séculos, como eu disse para vocês, até ao século XVIII, muito certamente, e até os nossos dias a gente ainda vê
a figura de Hermes aí presente de uma maneira muito significativa entre nós, tá bom? Bom, vamos falar agora do arquétipo. Eu queria trazer para vocês algumas características importantes, né? A gente, pelo que eu apresentei para vocês, vocês já podem ter uma ideia, né? Já dá para ter uma ideia de como há elementos arquetípicos suficientes aqui para a gente talvez falar umas 3 ou 4 lives diretas, né, sobre o Hermes. Eu não quero ficar dedicado a isso, eu selecionei, né, do conjunto de elementos que a gente viu aí, né, 4, só para mencionar para vocês. Né. O Hermes é o arquétipo do mensageiro, ou seja, ele é o arquétipo daquele que, de uma certa maneira, tem uma mensagem, traz alguma coisa. Quer dizer, é o que caracteriza, por exemplo, homens que têm um certo caráter diplomático, homens de negócios, né? Homens, porque o Hermes era um homem da palavra, ele convenceu, ele negociou com Apolo, quer dizer, essa coisa do negócio, né? Quer dizer, e uma diplomacia que tem um quê de não preocupação com ilegalidades. Então não é que a gente, ao falar de mensageiro, a gente está necessariamente vinculando, lembremos-nos que o arquétipo tem sempre verso e reverso. Então, não é que é necessariamente a mensagem do, né, o logos profóricos, né? Quer dizer, não é só a verdade, o verbo, né, verdadeiro comunicado, mas muitas vezes há uma mensagem que é uma mensagem que tem uma certa fraude, que tem uma certa ilegalidade escondida. Então, isso aqui já indica para a gente, né, essa dupla, né, quer dizer, de luz e de sombra que caracteriza o arquétipo. Outro dado, né, outro elemento arquetípico do Hermes é a traquinagem, né? Essa astúcia, esse tom um pouco burlesco, né, picaresco da figura de Hermes. Né? Essa coisa de pregar peça, essa coisa dessa esperteza, dessa mudança de forma. Né? O Hermes ele vai se movendo segundo algumas necessidades. Isso caracteriza muito, né, aquele tipo humano mais vigarista. A gente poderia, né, mencionar, por exemplo, aquele sociopata charmoso, um certo padrão de relacionamento meio despudorado, mentiroso. Né? Apesar de Hermes haver prometido para Zeus que nunca mais mentiria, né, a gente vai ver na figura de Hermes estes elementos presentes de forma muito evidente. Né? Tem algo de bem-humorado nisso. Né? Isso que a gente precisa sempre perceber. Né? Esse elemento de humor, né, burlesco, efetivamente, da figura que o Hermes apresenta. Uma terceira característica arquetípica de Hermes é o fato dele ser aquele irmão mais novo, né? Mas que é o rival. Né? E é rival de uma tal maneira que a rivalidade entre Hermes e Apolo, né, o irmão mais velho, mais forte, mais inteligente, maior do que Hermes, faz, né, de Hermes aquele que está em constante rivalidade com o irmão mais velho, está em constante rivalidade com o mais forte do que ele e normalmente, né, está lutando por ganhar posição. Tá? A gente vê essa característica presente em alguns homens muitas vezes, né? Essa tentativa, essa urgência de uma certa maneira, conquistar espaço, e conquistar espaço algumas vezes valendo-se de algum ardil, né? De alguma ilegalidade, de alguma fraude, como a gente já viu até agora daí, né, nos elementos superiores, nos dados que eu apresentei anteriormente. O quarto e último dado arquetípico aqui, né, característica arquetípica do Hermes que eu queria chamar a atenção, é justamente o fato de que Hermes é o arquétipo do guia. Tá? Ele é aquele, então, que sinaliza, né, o caminho, que delimita, né, os limites. Ele diz, olha, aqui você pode passar, aqui você não pode passar. Né? Então ele indica essas coisas. Ele fala, olha, para cá você não pode passar porque tem perigos. Né? Então ele tem esse certo caráter mesmo de orientação, né? de identificação. Né? Ele é o chamado Deus das transições significativas, das passagens significativas. Então ele normalmente está identificado, por exemplo, né,
com aqueles momentos de passagem na vida de uma pessoa, de um homem, né? A passagem da adolescência para a vida adulta, né? Então o Hermes ele está ali naquele momento de passagem, né? O elemento de guia, né? Está ali indicando, olha, aqui terminou esse caminho, ali começa o próximo caminho, tá? Então sim, eu estou vendo o Wilson, né, chamando a atenção aí, né, o Deus dos comerciantes dos ladrões, né? Há um texto antigo, se eu não me engano, da Ilíada, que justamente menciona, né, Hermes como aquele que protege os que negociam à noite, né? Os que negociam na escuridão, né? Enfim, esse papel de guia, de orientador de Hermes é um papel que me interessa bastante que a gente tenha vivo aí para a gente poder dar sequência. Eu já passei de 30 minutos, mas eu gastei uns quase 10 minutos aí me apresentando para todo mundo. Passemos agora a algumas características desses arquétipos, né, desses 4 arquétipos que eu anunciei e que vale a pena a gente prestar atenção. Então, cada um de nós precisa perceber em si mesmo, né, sobretudo os homens, o que carrega em si mesmo desse tipo, né, antigo em si mesmo, né, e que precisa, de alguma maneira, em razão, né, dos elementos de obscuridade desses dados arquetípicos, precisa de amadurecimento, precisa de cura, precisa de crescimento. Tá? Tem 3 características que eu quero chamar a atenção. Né? A primeira é que Hermes, né, o arquétipo de Hermes, ele mostra uma certa disposição a explorar territórios desconhecidos. Tá? Uma disposição de alma, né, uma disposição humana em termos de motivação para se mover, né, para explorar territórios desconhecidos, para não ficar preso no mesmo lugar. Hermes também, né, caracteriza uma certa abertura para a descoberta, exatamente porque está, né, disposto a explorar, né, ele se abre para as descobertas, mas sobretudo se abre para descobertas que têm um caráter aqui menos físico, né, de exploração de novos territórios, e muito mais o caráter de descobertas no sentido de perceber os significados das coisas. É o elemento do hermetismo, né, a que eu me referia antes. Tá? Tem, né, um aspecto disso que é interessante, porque o Hermes, né, pode ser muito facilmente caracterizado a figura do psicoterapeuta. Né? O psicoterapeuta ele é uma espécie guardadas todos os limites do que eu vou dizer aqui, evidentemente, né? O psicoterapeuta é uma espécie de psicopompo, né? É uma espécie de guia, né, de almas. Ele também, né, vai ajudar almas a explorar novos territórios. Ele também vai ajudar as pessoas a sair de certas posições, né, e fazer transições significativas. Ele também vai ajudar as pessoas a se colocar na vida com uma certa disposição de compreensão do significado das coisas, abrir mão, né, da rigidez em nome de uma descoberta. Eu queria trazer para vocês, eu sei que eu nunca faço isso, mas hoje eu achei significativo. Tem uma música, né, do Paulinho Mosca, conhecida como A Seta e o Alvo, que descreve exatamente isto aqui que me interessa que vocês saibam. Né? Nessa música ele diz o seguinte, olha, e vejam, né, que é exatamente essa dupla, né, de relações entre a fixidez, a rigidez, o apego ao antigo e a necessidade de se deixar guiar, se deixar levar por novos caminhos. Ele diz, né, eu falo de amor à vida e você de medo da morte. Eu falo da força do acaso e você de azar ou sorte. Eu ando no labirinto e você numa estrada em linha reta. Te chamo para festa e você só quer atingir sua meta. Eu olho para o infinito e você de óculos escuros, eu digo te amo e você só acredita quando eu juro. Eu lanço minha alma no espaço e você pisa os pés na terra. Eu experimento o futuro e você só lamenta não ser o que era. Eu grito por liberdade e você deixa a porta se fechar. Eu quero saber a verdade e você se preocupa em não se machucar. Eu corro todos os riscos e você diz que não tem mais vontade. Eu me ofereço inteiro e você se satisfaz com metade. Quer dizer, essa dinâmica. Hermes, né, é exatamente esse que quebra a satisfação com a metade, o não ter mais vontade, o se preocupar em não se machucar, o deixar a porta se fechar. Quer dizer, o Hermes ele se opõe a isto. Ele propõe um caminho de transição, que é o caminho do amor à vida,
da força do acaso, do labirinto, da festa. Ele tem essas características todas. E o psicoterapeuta tem também que cumprir esta função, né, na vida do seu cliente, certamente. Terminando isso aqui, avanço agora pontualmente, gasto 2 ou 3 minutos com isso, talvez um pouco mais, alguns elementos aqui de dificuldades que o arquétipo Hermes traz para a gente. Primeira dificuldade, a impulsividade e a falta de limites. Hermes é um tipo assim, né? Ele é impulsivo, ele age o tempo inteiro, né? E aqui quando eu falo Hermes, eu não falo do Deus, eu falo do homem que se veste do arquétipo de Hermes, né? Ele costuma ser impulsivo, ele costuma não ter limites bem definidos, ele age, né, sempre na velocidade, né? O arquétipo, né, o homem que se veste do arquétipo Hermes também tem uma dificuldade que é essa dificuldade da traquinagem, né? Quer dizer, que a gente, e eu não faço aqui diagnóstico, evidentemente, tá? Quer dizer, que pode quase escorregar para dentro de uma coisa meio sociopata, né? Mas um sociopata charmoso, esse sociopata que é despudorado, que é mentiroso, mas o faz com um certo bom humor, né? Que certamente isso impõe uma série de dificuldades, não tenham dúvida disso, né? Outra dificuldade importante do homem que se veste de Hermes, né, é que ele nunca cresce, né? Quer dizer, ele é um eterno adolescente, é quase como um Peter Pan. Ele não chega a ser um Peter Pan, porque o Peter Pan é uma criança mesmo, né? Mas aqui nós estamos falando daquele homem de 45 anos que é solteirão, que vai para night, né, para ficar com as meninas, né? Quer dizer, agindo como se fosse um adolescente, né? O Hermes, né, também, ele caracteriza aqueles homens que normalmente não têm compromisso emocional, né? Eles não se envolvem com intimidade. Eu não referi isso aqui, mas o Hermes não teve, né, experiências amorosas e afetivas, né, estáveis. O seu maior amor, né, por quem ele ficou tremendamente apaixonado, foi por Afrodite, com quem ele teve vários filhos, mas, né, sempre teve uma coisa difícil, mas ele não conseguia, né? Ele era profundamente atraído por ela, mas não se vinculava a ela efetivamente, né? Então, o homem, né, Hermes, é um homem que não se apaixona, é um homem que normalmente, né, fica sempre ali, né, sem compromisso, sem intimidade, distante. E normalmente, né, o homem Hermes é um homem que acaba sendo um pai bastante inadequado, não por menos, né? Imagina tudo isso que eu acabei de dizer para você. Quais são as saídas para Hermes, para o homem Hermes? A gente tem que lembrar de uma só coisa para entender, quase de duas coisas, para entender as saídas todas que o homem Hermes tem. Como é que ele pode se curar, digamos assim? Como é que ele pode crescer? Mais do que se curar, crescer, amadurecer. Temos que lembrar primeiro que Hermes foi, né, de uma maneira muito evidente, auxiliado por Zeus e por Apolo, né? Ambos os deuses tiveram um papel importantíssimo na história de Hermes, né? Em vários momentos, a intervenção desses dois deuses trouxe benefícios significativos para Hermes, né? Zeus, exatamente porque, sendo ele a cabeça, né, sendo ele, né, o homem da razão, da estratégia, quer dizer, ele infunde em Hermes, né, essa atenção também, né, essa atenção racional, né? Então, uma das saídas importantes para o homem Hermes é exatamente, né, dizer não a esse padrão adolescente, impulsivo, sem limites, traquinas de Hermes, e afirmar, na verdade, né, um padrão de consciência, um padrão de racionalidade, digamos assim, tal como aquele de Zeus. Para isso, né, Hermes precisa de um pai ou de um mentor, tá? Então, o homem Hermes, né, esse adolescentão aí de 45 anos de idade, de 50 anos de idade, ele precisa ter uma referência maior, adulta, né? E eu digo adulta aqui, né, não por oposição, talvez, a uma certa faixa etária adulta do homem Hermes, mas adulta no sentido de um homem integralmente bem composto, tá? Uma autoridade, alguém que dirija, alguém que oriente, alguém que dê as diretrizes de ação propriamente dita, porque Hermes é do tipo que, traquinas como é e adolescente como é, facilmente se deixa levar, né, por aquela coisa do tipo, né,
a lebre e a tartaruga, né? Então deita no caminho e deixa a tartaruga passar. Quer dizer, não é nada estranho que uma coisa como essa se estabeleça, né, no homem Hermes. Portanto, o auxílio de um pai, o auxílio de um mentor é necessário para que dirija os passos de Hermes e tire-o daquela posição de impulsividade típica de Hermes. De Apolo, né, o que você pode conquistar em termos de ajuda? Né? Apolo é justamente o deus da clareza, né? É o deus da consciência das coisas, é aquele que sabe distinguir a verdade da mentira, é o deus do pensamento reto, é o deus da atenção. Né? Todos os elementos que faltam a Hermes, né? Ao homem Hermes. Então, um trabalho sobre a consciência da verdade e da mentira, aliás, né? Consciência esta, que vale lembrar sempre disso, só há uma pessoa sobre a face da Terra que sabe quando eu falei mentira. E essa pessoa sou eu mesmo. Né? Mas ninguém sabe que eu falei mentira. Às vezes a gente fala assim, a mãe e o pai sabem, né? A mãe sabe quando a gente está mentindo, não sabe. A mãe e o pai jogam verde para colher maduro, na verdade. Né? Eles têm um sinal ou outro, né? E tentam né, arrancar a verdade da criança, mas no fundo, né, a única pessoa que sabe que falou mentira é o próprio contador da mentira, o próprio mentiroso. Então, essa consciência, essa clareza, ela é fundamental para que o homem Hermes saia desse padrão, né, sombrio, desse padrão errado, desviado, desordenado que o arquétipo de Hermes pode trazer. Lembremos-nos que tem todo o aspecto positivo, como eu dizia para vocês, de guia, né? Quer dizer, como um terapeuta pode assumir. Um terapeuta pode, né, se vestir desse aspecto positivo. Mas, enfim. E os dois últimos auxílios para que Hermes possa crescer é que Hermes encontre, né, o homem Hermes encontre a sua Afrodite. Né? Enquanto o homem Hermes não encontra aquela mulher por quem ele se apaixone perdidamente, aquela mulher que o desafia, né? Aquela mulher que estabelece para ele, né, o desafio mesmo entre o desejo que a paixão trouxe e a necessidade de conquista que a Afrodite pede. Quer dizer, se isso não aparece na vida de um Hermes, ele vai permanecer sem se comprometer. Ele vai permanecer distante, sem intimidade, né? Sem se apaixonar. Então, o homem Hermes precisa encontrar a mulher por quem se apaixonar. Aquela que, de alguma maneira, encaminha o homem Hermes da superficialidade para a profundidade. Última de todas as ajudas aqui que me interessa chamar a atenção para vocês é justamente aquele elemento que Apolo também trouxe, né? Mas eu deixei por último isso aqui porque é bastante significativo, que é a busca pela espiritualidade. O homem Hermes precisa de uma vida espiritual intensa, viva, verdadeira. Não um simulacro de espiritualidade, mas uma vida espiritual profunda e verdadeira. Sem estes aspectos, né, sem este aspecto, de espiritualidade, dificilmente ele dá o passo de amadurecimento. Ele muito mais facilmente vai permanecer, né, preso, né, naquele padrão sem biografia, né, naquele padrão que nunca termina, né, naquela adolescência que nunca termina, naquela traquinagem que nunca leva a sério absolutamente nada nem ninguém. Povo, é isso. Eu sei, né, peço desculpas por ter me estendido aí 20 minutos, mas né, na próxima vez eu espero. Para quem já me conhece, já sabe que vira e mexe isso acontece. Eu peço desculpa, digo que não vou fazer de novo, mas acabo fazendo e assim mesmo. Amanhã eu vou fazer uma live com o Giuseppe Vecchi, do perfil Esposo, Pai e Provedor, tá? Vou divulgar para vocês daqui a pouquinho. E a live será às 21h50, vai ser mais tarde. Espero vocês lá, eu vou depois divulgar aqui para vocês, fiquem atentos. Agradeço demais a todos vocês que apareceram aqui de volta. Eu espero que na semana que vem eu consiga fazer na terça-feira. Ontem eu tive um probleminha aqui com
com o sinal e não consegui fazê-lo, mas eu espero que a gente consiga devagarzinho ir estabilizando o padrão de sempre aí com vocês, tá bom? Fiquem com Deus, boa noite, até breve, até amanhã. Tchau, meus caros!